Para de chutar a parede. Começou? Seja bem-vinda, Tatiana, Sonara, Patrícia, Tiago, seja bem-vindo. Esperando o pastor Vanderlei para a gente começar. Chegou ele. Agora é para valer, hein? Aleluia. Amém, Tiago. Deus te abençoe. Te encha de graça. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu pastor, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Bênção estar por aqui novamente, crendo que vai ser um tempo precioso, um tempo de edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Lembrando ao pessoal que está chegando aí, que essa live ela é continuação da live de ontem. Ontem ela foi particionada em duas, por causa dos problemas de comunicação. E então, nós dividimos em duas partes. Eu terminei a segunda parte sozinho. E hoje nós estamos voltando com a temática Oração de Guerra. Lembrando que todas essas lives estão ficando no meu canal no YouTube. Então você procura lá, Francisco Raimundo Filho, tá? Aproveita, se inscreve. Nós estamos lá com 92 inscritos. Estamos seguindo, né, para 100. E depois de 100 a gente vai para 200, para 500 e 5 milhões, né? Então diga mesmo. Amém. Então você se inscreve, deixa lá o seu like, aciona o sininho. Eu estou aprendendo esse negócio, né? Aciona o sininho e então você vai ter todos os vídeos para você poder acompanhar no YouTube. Meu pastor, terminamos ontem com uma pergunta. E essa pergunta, na verdade, são várias perguntas numa só. E eu vou tentar ler para o senhor, né, a pergunta que está na nossa última live, no finalzinho. Em nossos discipulados, os nossos treinamentos, no dia a dia da igreja, nós ensinamos as pessoas a fazerem oração devocional. Nós ensinamos as pessoas a conversarem com Deus. Por que não se ensinam as pessoas a fazerem oração de guerra? Por que não ensinam as pessoas a fazerem a intercessão completa, dentro daquele padrão que eu falei ontem? Por que as igrejas apenas fazem oração devocional? Por que só ensinam as pessoas a se apresentarem diante de Deus? E por que a maioria das igrejas não destaca ou não utiliza a oração de guerra como essencial para que a igreja cumpra a sua missão? Muito bem. Eu acho que aí a gente já tem, né, um bom caminho para andar aqui nessa noite, né? Verdade, eu vou ficar só calado aprendendo. É verdade. Veja bem, meu pastor, eu acredito, né, que a oração propriamente dita, ela precisa ter o seu lugar, né, readequado dentro da igreja cristã, né? Eu acredito que se nós compreendemos de fato, né, o que é a oração, né, a oração ela teria um lugar
de muito maior primazia em nossas vidas. De uma maneira geral, o que eu percebo é que os cristãos, eles têm pouca prática de oração, né? E isso aí se aplica não somente à questão da oração de guerra, como os demais tipos de oração, de orações, podemos assim dizer, conforme nós assim conhecemos, né? Então, eu entendo que se nós entendermos o lugar da oração, nós vamos dar um passo significativo, né, para que a oração de batalha, a oração de guerra, ela possa vir a ocupar o seu lugar devido dentro da Igreja do Senhor, né? E para isso eu queria fazer uso de um texto da Palavra do Senhor que nós conhecemos muito bem, né, quando se fala em batalha espiritual, que é Efésios capítulo 6, né, dos versos 10 a 17, quando fala de nós nos revestirmos do Senhor, da força do seu poder e da sua armadura. Mas é interessante a gente observar que no verso número 18, né, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar que a oração ela é o próprio lugar de guerra, né? Porque às vezes nós achamos que a oração, alguns compreendem assim, que a oração ela faz parte da armadura, quando na verdade a oração é o campo de batalha, quando na verdade a oração é o lugar onde as coisas acontecem, né? E aí a gente pode dizer assim, por que é que essa oração ela não tem o seu lugar dentro da igreja? E aí eu acredito que talvez o carro que puxa isso é exatamente o desconhecimento, né? A falta de conhecimento, a falta de compreensão, ou quem sabe até mesmo da seriedade de que nós estamos imbuídos numa batalha, né? De que nós estamos em guerra. Como você mesmo fala, né? Você querendo ou não, a partir do momento, né, que você está em Cristo, né, e podemos dizer, mesmo não estando, nós estamos em guerra. Então, eu acredito que a falta da compreensão, né, eu acho que ela é, sim, sem dúvida, o fator principal, né, que alavanca essa decadência, né, vamos dizer assim, do lugar da oração de guerra na vida da igreja. E aí outras coisas entram, né? Entra também o fato de que, como você mesmo já bem falou aqui, a libertação durante muitos anos ela foi esquecida, né? A batalha espiritual ela se viu esquecida dentro do arraial cristão e por alguns ela é até vista, não é vista com bons olhos, né? Então eu acredito que tudo isso vai cooperando ou vai contribuindo, né, para que a oração de guerra ela vá cada vez mais, né, se distanciando da nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que esse seja o fator principal, né? E aí a gente precisa, então, retornar, né? O processo do ensino ele vai ser fundamental para que a oração de guerra, a batalha espiritual, ela possa tomar o seu lugar novamente na vida da igreja, né? E quando eu falo assim a respeito do lugar da oração como o lugar da própria guerra, nesse lugar nós vamos nos valer de algumas armas, né? A gente pode citar o nome de Jesus, né? A palavra de Deus, né? A palavra da verdade, julgamentos proféticos, os anjos do Senhor, que a sua palavra declara que eles estão à nossa disposição, a nosso serviço, para que possa estar guerreando conosco, o louvor, a adoração, né? A unção com óleo, os atos proféticos, os decretos proféticos. Então eu entendo que todas essas armas, né, elas entram exatamente nesse lugar da oração, que para mim ele é o próprio campo da guerra, né? Então se nós entendermos isso, né, que a oração é o lugar onde essa batalha ela é travada e nós tomarmos conhecimento das armas que estão à nossa disposição para que nós possamos então guerrear, aí sim eu acredito que
a oração de guerra ela vai novamente tomar o seu lugar dentro da vida da igreja. Amém. Chegou o pastor Paulo, pastor Tibério César, lá de Arco Verde, Abração, meu pastor. do Rio de Janeiro, Sonara, Bia, Cíntia Silva, a todos vocês, a graça e a paz, um abraço fraterno e virtual, e virtual é muito bom tê-los aqui conosco. Essa é a segunda parte, né? Na verdade, terceira parte de um tema muito gostoso que nós estamos abordando, que é guerra espiritual. Tem o Clefson, tá dizendo aqui, se a oração é essa arma tão poderosa para a batalha espiritual, por que não vemos nas igrejas movimentos de oração 24/7? Hoje existe um grande movimento global indo nessa direção. Pode falar, meu pastor. Olha, novamente, primeiro eu quero colocar o seguinte. A oração ela deve ser entendida não propriamente como uma arma de batalha, mas como o lugar onde a batalha é travada, né? E nesse lugar, nós faremos uso dessas e outras armas que eu acabei de compartilhar agora há pouco, né? E como ele coloca, né? Por que nós não vemos igrejas se movimentando numa direção como essa? E eu acredito que é justamente por aquilo que nós colocamos anteriormente, né? A igreja, infelizmente, né? Ela não é uma igreja dada à oração, né? Mas, de alguma forma, a gente percebe que isso começa a ser resgatado. E ele mesmo já fala sobre isso, quando ele declara que hoje existem movimentos de oração, né, que estão sendo canalizados, que estão sendo dirigidos para que haja um envolvimento cada vez maior da Igreja de Cristo. Então, eu acredito que isso já é um ressurgimento, né, do papel da oração na vida da igreja. Agora, eu entendo que é necessário que haja, sim, sem dúvida, um envolvimento cada vez maior. E aí nós, né, eu falo de mim, eu falo de você e de alguns outros amigos, pastores que estão conosco, nós vamos ser fundamentais nesse processo para chamarmos, né, as nossas ovelhas, né, a entrarem nesse lugar de oração. Ok, muito bem. A grande questão é quando a gente começa a intitular a oração de guerra. Essa oração de guerra desvinculada da oração devocional, da oração intercessória. Quando nós começamos a conceituar, né? E aí, dentro da sua perspectiva, a oração em si, ela já é o próprio campo de batalha. Eu gosto de pensar que a oração, ela é a minha maneira de travar a batalha. Eu penso que o campo de batalha é onde nós estivermos. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. O ser humano é um ser pneumopsíquico somático, né? Dessa forma, aonde eu estiver, a batalha espiritual vai estar sendo travada, porque sou um agente de luz. Agora, a maneira como eu milito essa batalha, a maneira como eu me posiciono nessa batalha, ela vai depender de algumas coisas. Mas, entre outras coisas, a postura, as decisões e as afirmações, os posicionamentos que nós temos. A batalha espiritual ela é real. Tá? Ninguém pode fugir dela. Então, o tempo todo nós estamos assentados nas regiões celestiais, que são os lugares definitivamente de decisão. E aqui eu quero deixar uma palavra para os meus amigos pastores, trazendo aqui uma fala do apóstolo Levi. Apóstolo Levi, que é um mestre na área de batalha espiritual, na área de libertação. Ele toma emprestado a fala de uma outra pessoa que eu não lembro agora, mas o que ele diz é o seguinte, para nós pastores: nós somos os guardiões das portas. Nós
temos do Senhor o poder para ligar e desligar e para conduzirmos a Igreja de Jesus em triunfo nessa batalha espiritual. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos e para nós nos posicionarmos. Agora, a oração, ela é uma arma, assim como em qualquer batalha, nós utilizamos armas. Estamos vivendo agora, se a gente der crédito à teoria da conspiração, uma arma biológica que colocou o mundo de ponta cabeça e que está destruindo não somente vidas, mas a economia, sistemas e tudo mais. Tá? A gente, nenhum soldado, seja ele de que força for, ele vai para uma batalha desarmado. Então, a nossa arma de ataque é a oração de guerra. Tá? Agora, essa oração de guerra, ela pode ser subdividida em vários níveis, assim como a batalha espiritual, segundo alguns mestres dessa teologia, ela tem níveis de batalha, tá? Que para o seu efeito positivo, nós também subdividimos ela em níveis. Tá? Então, existe, de acordo com os mestres da teologia da batalha espiritual, tá? E eu não sei nem se de fato já credenciaram esse negócio, né? Porque a gente tem a teologia da libertação, a gente tem a teologia liberal, a gente tem até a teologia da morte de Deus, né? Eu não sei se adaptaram esse negócio aí, né? Teologia da batalha espiritual, mas é certo que existe uma teologia tratando exclusivamente da batalha espiritual. A gente tem grandes nomes no Brasil, né? Por exemplo, Neuza Etioca, a gente tem muitos nomes. Né? Nosso querido pastor Raimundo Nonato, né? Que trouxe FOL aqui para Recife, para Pernambuco. A gente tem o Pote, e a gente tem outras pessoas que são excelentes, né? Generais nesse campo de batalha. Agora, existe realmente uma teologia, tá? Se ela já foi catalogada ou não, eu não sei, mas existe uma teologia que trata disso. Então, essa teologia ela trata a batalha espiritual em níveis. Nível solo, a libertação de pessoas. Um segundo nível que trata de instituições, tá? E um terceiro nível que trata da libertação de cidades, de bairros, de estados e de países, né? A nível muito mais elevado. Então, para cada uma dessas, eu percebo que há também uma oração em cima, né, de acordo com esses níveis. Agora, o que é importante nós entendermos é que, às vezes, para a gente fica difícil, até pela falta de treinamento, pela falta de conhecimento, pela falta da prática, tá? Nós exercitarmos isso com êxito. Às vezes nós ficamos acanhados. Como a gente não vê as pessoas fazerem, as igrejas fazerem, os pastores fazerem. Eu lembro que em algumas situações eu estava orando, ministrando em alguns lugares, e quando eu comecei a fazer oração de guerra, né, e geralmente a gente faz oração de guerra com os olhos abertos, bem abertos, né, eu percebi que tinha algumas pessoas espantadas, né? Tem algumas pessoas assim, meio que atônitas, o que é isso, né? E a bronca é depois que começa a vir os resultados, né? Então as pessoas dão logo a outra face da honra, né? Porque a oração de guerra ela é real, né? Ela é poderosa mesmo. Então, o que nós precisamos compreender, antes de mais nada, é a obra que Jesus conquistou para nós. É tudo Isso. que Jesus fez. Não adianta você saber falar bonito, você pode aprender o passo a passo, que a gente pode até te dar aqui, apresentando alguns elementos que vão constituir essa oração de guerra. Se você não compreender quem é você no reino de Deus, e se você não compreender a obra da redenção, como de fato ela é. Se você não entender o que é que Jesus conquistou para você na cruz, se você não entender
o que é que Jesus fez contra o seu arqui-inimigo, você pode até copiar os modelos, os mais variados modelos de oração que existem por aí. Isso não vai valer de absolutamente nada. E eu vou dizer Exatamente. que não vai valer de absolutamente nada pelo seguinte: nós trabalhamos com libertação, né? E a gente tem visto em alguns encontros de libertação, em alguns encontros onde se ministra libertação coletiva, pessoas manifestarem aí alguns bandidos, e a gente vê pessoas que deveriam ser libertadores natos, pessoas cheias de poder, às vezes levando sola, né, de bandidos sem vergonha, né? E às vezes você está do lado, você vê aquilo, você sabe que pode até fazer alguma coisa, mas por uma questão de ética você deixa passar, fica quietinho. Às vezes não é na sua igreja, não é com o seu povo, às vezes já tem um patenteado lá juntinho, então você deixa passar, mas por dentro, eu particularmente, meu pastor, fico me roendo, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto é de dar tapa em bandido. É verdade. Meu pastor, pensando na oração, né, propriamente dita, né? A oração nós bem entendemos que é um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade, é um lugar de comunicação com Deus. E a gente sabe que a qualidade da comunicação, ela determina a medida do relacionamento, né? Por exemplo, ontem nós nos vemos impedidos de continuar na live porque a comunicação ela estava sendo o tempo todo, né, interrompida, né? Então, isso fala que numa batalha espiritual, eu preciso estar em comunhão, eu preciso estar em intimidade, e eu preciso ter completa dependência de Deus, né, para que aquilo que Ele já conquistou na cruz, em nosso favor, seja uma realidade na minha vida, mas seja uma realidade também através da minha vida. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim, que o menino, ele em nada difere do escravo, né? Então, essa é uma grande verdade. Por que é que muitas vezes, né, nós não temos tido êxito, como o senhor bem assim colocou, na batalha espiritual, nesse lugar da oração, quando nós estamos guerreando contra o reino das trevas, né? Porque muitas vezes nós nos comportamos exatamente como meninos. E quando eu falo de se comportar como menino, né, eu falo no sentido de compreensão, no sentido de conhecimento das Escrituras Sagradas. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais eu conheço a sua palavra, e quanto mais eu me aproprio daquilo que ela declara a meu respeito, certamente, né, mais êxito eu terei, né, nesse campo da batalha espiritual. E certamente em qualquer outro campo que envolva o reino de Deus. Então, o que é que muitas vezes acaba sendo determinante, né, para que nós não sejamos bem-sucedidos, né, nessa área? E aí a gente precisa compreender alguns aspectos que podem ser, que são, na verdade, extremamente necessários, extremamente vitais, né, para que a gente tenha êxito nesse campo de batalha espiritual, né? Por exemplo, eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes eu já percebi pessoas que estão orando naturalmente, sem necessariamente estarmos no campo da batalha espiritual. E muitas vezes, né, aquela oração ela é encerrada sem ela ser testificada no nome de Jesus. E é interessante que o Senhor ele nos ensinou que nós devemos nos dirigir ao Pai, mas todas as coisas devem ser colocadas no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós bem entendemos, né? A palavra de Deus nos assegura isso, né? As portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja do Senhor. Mas a grande questão é, por que tem prevalecido, né? Em certo sentido. Porque muitas vezes nós não temos nos apropriado daquilo que o Senhor deixou para nós, né? Como esclarecimento na sua palavra, para que de fato nós possamos ter êxito.
como, por exemplo, o nome de Jesus. Então, olha, o meu conhecimento, o seu conhecimento, ou o conhecimento de quem quer que seja, né? Podemos dizer assim, a mente mais brilhante, né, na área da batalha espiritual, ela nada poderá se as coisas não acontecerem no nome de Jesus. E esse é um perigo que muitas vezes nós acabamos incorrendo, porque, olha, nós temos uma característica, e eu acho que essa é uma inclinação do pecado, de nós acabarmos nos orgulhando do conhecimento que nós temos, talvez dos vários embates que já vivenciamos, das vitórias que já foram estabelecidas. E por alguma razão a gente pode começar a achar que isso está no nosso braço, que isso está na nossa força. A gente, quando conversava, acho que na live anterior ou a passada, você falava, olha, no mundo espiritual nós somos conhecidos, isso é uma verdade. Nós até vivenciamos uma experiência assim em um encontro com Deus, né? Você bem lembra disso. Mas a grande questão é que nós não podemos jamais esquecer que todas as coisas elas acontecem no nome de Jesus, né? E aí você também colocou, né? Sempre que você vai fazer uma oração de guerra, de batalha, o nome de Jesus ele precisa ser invocado, como você bem faz. Né? Você ser revestido do Senhor, ser revestido da força do seu poder, né? Então isso é fundamental para que a gente possa ter êxito, para que a gente possa avançar. Atrelado a isso, um outro aspecto, né? E a gente está falando de aspectos práticos dessa oração de guerra, que é a fé. Né? A palavra de Deus ela diz assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que ter a fé necessária, e essa fé necessária, ela não vem se não for pelo conhecimento da palavra do Senhor, de que, de fato, a nossa oração ela será ouvida, né? E de que uma palavra de ordem dada no nome de Jesus, ela terá que, sim, ser obedecida por principados, por potestades, por hostes espirituais da maldade, seja em que nível for da batalha espiritual que nós possamos estar vivenciando. Entendendo que, né, os níveis, né, de batalha espiritual, eles também vão determinar, né, as dificuldades que nós podemos ter. Mas a palavra de Deus, ela nos garante. A palavra de Deus, ela nos assegura, né, de que o nome de Jesus ele é poderoso e ele está acima de todo nome, não só nesse presente século, como naquele que está por vir. E se eu entender isso, eu me aproprio desse nome, eu entro no lugar de comunhão, eu entro no lugar de intimidade, né? Eu entro num lugar onde eu tenho um relacionamento que ele não é partido, mas um relacionamento que flui, né? E eu conheço a palavra e ela me dá garantia suficiente para que eu possa continuar crendo e usufruindo de tudo aquilo que ela declara na batalha espiritual. Eu posso ter plena certeza, mesmo entendendo que possa haver dificuldades, porque isso é fato. A gente que lidar na batalha espiritual, a gente sabe que existem situações em que as coisas acontecem assim, já outras não. Né? A gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes um certo desgaste, mas a gente tem a certeza de que no nome de Jesus, né, a coisa ela vai acontecer. É verdade. Viu, pastor? Eu vou terminar lhe fazendo duas perguntas, tá certo? Porque a gente já tem conversado muito, esse já é o segundo dia que a gente conversa sobre guerra, sobre oração de guerra, mas a gente está parecendo aquelas propostas que a turma coloca aí no YouTube, a fórmula mágica, né? E aí você começa a assistir o vídeo, aí passa 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, e você querendo, esperando saber qual é a fórmula, e o camarada vai te cozinhando para depois dar o número da conta para você comprar o curso. Né? Então o negócio já está aparecendo isso, porque até agora a gente falou de níveis de batalha espiritual, até agora a gente falou de armas, até agora a gente falou de campo de batalha, né? E a gente sabe que entre nós tem nos assistido, tem nos acompanhado, tanto aqui quanto no YouTube, vários pastores, né? Alguns deles com larga experiência, talvez até bem mais do que a gente,
Mas a gente também tem novos convertidos, tem pessoas que ainda nem são evangélicas, tem gente de todos os níveis nos assistindo. Então, as duas perguntas, a segunda, né, eu vou começar pela segunda. A segunda é, o que de fato é uma oração de guerra? Tá? E quais os elementos que uma oração de guerra deve ter? Tá? Agora, por que essa pergunta? Eu tenho visto muita gente dizer, olha, quem nos garante a vitória é Deus. Né? É Ele quem quebra o arco, quem quebra a lança, quem queima os carros no fogo. Né? Ontem nós começamos a live lendo um versículo, Salmo 108, verso 13, que diz que do Senhor é que vem a nossa vitória. Né? Agora, por que então que a gente tem que fazer uma oração de guerra, dizendo palavras de ordem contra o diabo? Se a gente orando, como eu tenho visto muita gente orando agora sobre o Covid, dizendo, ó Deus, move da nossa nação o Covid, tira da nossa nação esse vírus, Senhor, repreende o diabo, né? E quando, na verdade, a postura na oração de guerra é diferente, né? Esse tipo de postura, Senhor, faça, né? Senhor, nos socorra, Senhor, nos acuda, é muito mais uma oração intercessória ou mesmo uma oração de petição ou mesmo uma oração devocional. A oração de guerra, então, seria diferente, né? E então, o que é a oração de guerra e quais são os elementos que contêm uma oração de guerra? Vamos lá, né? Vamos lá. Eu acredito, e eu tenho falado muito sobre isso. Primeiramente, eu quero destacar a necessidade de nós termos o discernimento de espírito, né? Para nós, de fato, fazermos uma leitura correta dos acontecimentos, né? Tendo esse discernimento, nós sim poderemos ter o êxito necessário numa batalha espiritual. Eu falo isso pelo seguinte, nós entendermos, né, o tempo em que nós estamos vivendo, né, falando propriamente, né, aqui dessa questão da Covid-19, e nós discernirmos o espírito para saber de onde é que vem essa coisa, né? E que é só uma coisa para a gente poder entender esse processo. Entendendo, então, assim, que nós estamos numa batalha espiritual, numa oração, né? Uma oração de guerra, ela pode ser entendida, né, a meu ver, como uma oração onde palavras de ordem, né, serão dadas a principados, né, a potestades, a hostes espirituais da maldade, né, a seres malignos que têm imperado com o reino das trevas e se opondo, então, ao estabelecimento do reino de Deus. Então, a oração de guerra é uma oração de enfrentamento. A oração de guerra é uma oração de confronto, né? E é interessante a gente entender o seguinte, né? Que foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer, né? Muitas vezes a gente diz assim, por exemplo, numa situação de enfermidade, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor cure, né? E muitas vezes eu também já orei assim, né? E o que a gente precisa entender é ter o discernimento necessário para perceber, né, aquela situação específica. Por que eu digo isso? Porque você vai ver na palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo orientando seus discípulos, dizendo assim, quando vocês entrarem numa cidade, curem os enfermos que nela houver. Então o Senhor aí ele já deixou muito claro qual é a sua vontade, né? Então ele quer que eles sejam curados. E aí o Senhor coloca isso diante de nós, dizendo, quando vocês entrarem, vocês curem. Quando vocês entrarem, vocês expulsem os demônios, né? Então, essa autoridade e esse poder, ele já nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, muitas vezes, o que é que acontece? Pela falta de conhecimento, né? Podemos dizer assim, as pessoas vão pedir, Senhor, expulsa esse demônio daqui. Mas, na verdade, o Senhor está dizendo assim, esse é o papel de vocês, né? Foi justamente para isso que eu destituí aí.
Deixa eu só dar um pequeno testemunho. Ah, no princípio da minha fé, tá? E essa foi a razão que me despertou para a batalha espiritual, para buscar do Senhor não só os dons que nos aguçam nessa batalha, como discernimento de espíritos, como outros dons que faz parte, né, do arsenal de um guerreiro. Eu lembro que no princípio da minha fé, foi a primeira vez que eu fui dirigir um culto. Na verdade, era uma vigília, né? E eu já devo ter contado isso em algum dos nossos encontros. E eu estava dirigindo aquela vigília, e no momento de oração da vigília, então manifestou um bandido lá, manifestou um demônio, né? E o meu pastor, ele dizia o seguinte: se você estiver dirigindo um culto, um trabalho, e manifestar um demônio, ou aparecer alguém para receber uma oração, alguma coisa assim, quem estiver com autoridade é o responsável por resolver a parada, né? Então, dito isso, quando manifestou um demônio, eu disse: pronto, a responsabilidade é minha. Então, o que foi que eu fiz? Dobrei meu joelho e disse: Senhor, manda um anjo para expulsar esse demônio. E essa foi a minha oração: Senhor, manda um anjo para expulsar esse demônio. Fiquei aflito, fiquei apavorado naquele momento e comecei a clamar, pedindo ao Senhor que me mandasse um anjo para expulsar aquele demônio. E tinha um anjo lá no culto, né? Na época ele era presbítero, hoje ele é pastor, meu amigo pessoal, pastor Eliel, continua sendo pastor da minha mãe. E ele foi lá, expulsou o demônio, e depois ele me trouxe uma orientação belíssima, que foi a autoridade que nós temos e o poder que o Senhor nos confiou para expulsarmos demônios. Em situações assim, não é uma oração devocional que vai resolver, e não é pedir ao Senhor que mande anjos ou que o Senhor próprio expulse, né? Quem pediu para o Senhor expulsar um demônio foi Miguel, né? Quando Jesus olha para nós, ele nos dá autoridade para nós expulsarmos, né? E naquele dia eu aprendi muito e fiquei procurando a oportunidade para agora, né, eu passar a lição ali. Exatamente. E é interessante, meu pastor, que esse seu exemplo, como muitos outros, inclusive o meu também, isso nos fala sobre processo, né? Nós vamos crescendo a cada dia, nós vamos aprendendo diante do Senhor. E uma coisa, eu acredito que você deve concordar comigo, por exemplo, nós podemos fazer um final de semana extraordinário, como nós tivemos agora, há bem pouco tempo, aqui, né, falando sobre batalha espiritual, quando orientações tanto teóricas quanto práticas, elas foram ministradas e de um valor assim inestimável, mas é o dia a dia, é a prática onde nós vamos sendo forjados, né? E de fato, o conhecimento ele é fundamental, mas a gente sabe que vai ser ali, né, no vamos ver, né, na prática que as coisas elas vão começar a fluir. Eu lembro, por exemplo, acho que há uns 13 anos atrás, né, quando estava aqui para assumir a igreja, e ainda seminarista, né, e estava num culto, e era um culto de ceia. Como eu era seminarista, né, e seminarista não podia fazer muita coisa, né, e não poderia, inclusive, ministrar a ceia, né, e aí um outro pastor, né, que era pastor da igreja mãe, ele veio para ministrar a ceia nesse dia. E foi interessante que quando o culto começa, né, de repente uma mulher entra no culto, né, e quando ela entra, ela fica endemoniada. E foi algo assim que mexeu com todos, né? Aquela tinha sido uma experiência que eu acredito que a igreja nunca tinha experimentado, como eu também não, né? E ela já era uma senhora de idade, inclusive, mas ela se enrolou feito uma cobra, sabe, na perna da mesa que tinha ali na igreja, né? E olhando aquela situação, e aí o pastor foi, repreendeu e mandou embora. Mas aquela situação foi uma situação que mexeu comigo, porque até então, até aquela época, eu entendia que era uma realidade, eu cria nisso, mas nunca tinha sido instruído para um momento como esse, né? E aquele momento ali foi o primeiro momento em que, adentrando assim no ministério, eu comecei a experimentar um pouco dessa realidade, né? E aí, os anos vão passando, né?
é quando o Senhor começou a nos instruir, a nos fazer sentir apaixonados pela questão da batalha espiritual, nos chamar para essa realidade. E aí, acho que talvez há uns 5 anos atrás, uma experiência assim se repetiu, né? Na mesma igreja, também com uma mulher, mas uma mulher já diferente. E nós estávamos adorando o Senhor, né? Quando, de repente, quando eu dou por conta, né, quando eu olho, já tinha uma mulher assim, já na plataforma da igreja. Eu não sei de onde foi que ela surgiu, sabe? Quase ninguém viu de onde foi que ela veio, mas ela estava ali no centro, né, da plataforma, fumando um cigarro, né, e completamente endemoniada. E aí ela se vira para mim, né? Ela se vira para mim. Como é? Bandido atrevido? Isso, exatamente. E quando ela vira para mim e eu vejo aquela situação, eu estendo assim a minha mão para ela. Até então, nenhuma palavra foi dita, eu simplesmente estendi a mão. Quando eu estendi a mão assim para ela, era como se ela estivesse recebendo algo naquele momento, que ela foi caindo para trás, como se ela tivesse sido empurrada até a porta da igreja. Quando ela chega lá na porta da igreja, ela cai desacordada. Quando ela cai desacordada, depois de um tempo, ela volta a si e ela pergunta assim: onde é que eu estou? Como foi que eu vim parar nesse lugar? Né? E aí algumas pessoas atenderam e aí ela foi embora, né? E para a glória de Deus, eu tive conhecimento há um pouco tempo atrás que ela entregou sua vida para Jesus e que hoje está servindo ao Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Mas a situação, eu falo isso para compartilhar, a situação agora era diferente. Em que sentido? No sentido de que já havia um conhecimento, como você falou, da palavra, conhecimento de quem eu sou, um conhecimento da autoridade que me foi confiada no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo, e que foi suficiente para repreender aquela situação. Então, olha, diante disso, a oração de batalha é justamente onde nós vamos estar estabelecendo o reino de Deus, destronando, né, o império das trevas, ora estabelecido sobre a face da terra. E aí, olha, no nome do Senhor Jesus Cristo, né, fazendo valer a sua palavra, exercendo a fé, exercendo a autoridade, exercendo o poder que Ele nos tem confiado, nós, de fato, devemos avançar. Né? Porque quando a palavra diz as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja, não é a igreja acuada tentando impedir com que o inferno avance, mas é justamente o contrário, nós bem sabemos disso. É a igreja avançando e a igreja, né, destronando poderes estabelecidos, às vezes por séculos, né, num determinado lugar, sobre a vida de determinadas pessoas, e aí, pelo poder que há no nome de Jesus, entendendo que nós somos assentados nas regiões celestiais, então nós vamos avançando, sabe, repreendendo, neutralizando, desfazendo, né, o poder das trevas e estabelecendo o reino de Deus na terra. Amém. Aleluia. E alguns elementos dessa oração. A gente fala de oração de guerra em vários níveis, em 3 níveis, né? E as pessoas ficam perguntando, né, às vezes, como é que se faz isso? Então, deixa eu dizer aqui para você que é aqui de pertinho da gente. A gente tem alguns cursos na área de batalha espiritual. Nós temos um curso chamado Intercessor Parceiro de Deus, que é um curso de autoria do nosso missionário, pastor Josenildo Miller. Nós temos o curso Batalha Espiritual, uma abordagem prática e coerente, que é de autoria nossa. E nós temos um outro curso, também na área de batalha espiritual, que também de 15 horas, né? Todos os cursos são de 15 horas, que pode lhe abençoar muito e que pode lhe ensinar bastante, não só com a parte teórica, mas também demonstrativa e, às vezes, até prática, que vai te ajudar bastante. Tá? Meu pastor, na sua experiência, né, na área de batalha espiritual, eu sei que em muitas situações o senhor se viu impossibilitado de agir por falta do conhecimento.
não é o caso de um tempo para cá, glória a Deus por isso, e eu fico muito feliz e honrado em fazer parte desse processo de estar perto do Senhor, aprendendo com o Senhor, tá? E a gente sabe na palavra do Senhor que diz que ninguém pode entrar na casa de um valente sem primeiro não amarrá-lo, né? E esse negócio de amarrar o valente, ele é muito crítico, né? E recebe muitas críticas. Na verdade, o vácuo que existe entre a igreja do primeiro século e a igreja pós-moderna, que tem descoberto a teologia da batalha espiritual, é muito grande. Há um distanciamento tremendo, muita coisa se perdeu no ar, né? E, inclusive, eu fico assim, estupefado, porque boa parte do que nós temos na teologia da batalha espiritual tem a ver com achados históricos, tá? O pessoal teve que cavar muito para achar dentro da história a batalha espiritual, tá? Embora com consistência bíblica, embora, né, com argumentos bíblicos, mas tiveram que cavar na história. Ou foi revelação do Espírito Santo em meio à batalha, ou informações que chegaram de pessoas que viviam no ocultismo, que viviam do outro lado das trevas, consagradas inteiramente a Satanás, que se converteram a Cristo e trouxeram para nós essas informações. Olha, lá é assim, 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 né? Então, por outro lado, nas nossas fileiras, nós tivemos e ainda temos um batalhão de incrédulos, de pessoas que se afastaram do sobrenatural a tal maneira que não conseguem perceber a batalha que nós vivemos. Não sei se essa pergunta seria interessante, esse negócio de amarrar, porque eu tenho visto alguns colegas dizerem está amarrando com linha podre, né? Está amarrando com o vento, né? Como é que o senhor vê isso, meu pastor? E por que que a gente usa, né, esse negócio de estar amarrado? Amém. Olha, primeiro que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou a proceder assim, né? A sua palavra, ela já nos revela que esse é um caminho, né, o qual nós devemos de fato percorrer. Quando a gente fala de amarrar, a gente fala de neutralizar, a gente fala de impedir uma ação, né? A gente está dando uma palavra de ordem para uma proibição, né? Para um impedimento naquela direção, para que os espíritos eles possam estar operando na vida de uma pessoa, sobre uma região, enfim, né? Então, primeiro entender, olha, nós precisamos crer naquilo que a palavra do Senhor ela nos assegura, né? Então, não crer nisso é você desacreditar da própria palavra. Eu costumo dizer assim, olha, que você, por exemplo, existem muitos que realmente não acreditam, né, na questão da batalha espiritual. Eu costumo dizer, até o dia em que você possa se deparar numa batalha, né? Porque quando você se deparar nela, você vai perceber que ela é mais real do que aquilo que você imagina, né? Então, a batalha espiritual ela é real, ela é intensa, né? E muitas vezes ela é árdua, né? Muitas vezes ela é árdua. Mas a palavra de Deus nos ensina assim, que nós devemos proceder dessa maneira, né? Isso é bíblico. E é interessante a gente perceber o seguinte, né? Não existe vida cristã sem uma dependência do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus ele tem que estar dirigindo a nossa vida, né? Então, você vai ver, por exemplo, ações que o Senhor Jesus Cristo fez, que se talvez elas fossem repetidas hoje, isso seria um grande escândalo, né, para os nossos dias. Como, por exemplo, você vai ver o Senhor Jesus Cristo curando pessoas, quando ele declarava assim, que os seus olhos sejam abertos e o cego era curado. Você já vai ver situação onde o Senhor Jesus Cristo ele cospe no chão, ele faz um lodo, né? E ele coloca sobre os olhos daquele cego, manda-se lavá-lo no tanque, e quando ele volta, então ele volta enxergando, né?
nós estamos falando da mesma pessoa, nós estamos falando do mesmo Jesus, mas que usou métodos diferentes para lidar com um e para lidar com o outro, né? E na prática da batalha espiritual, a gente vai perceber o seguinte, que ora nós podemos agir de uma maneira, ora nós podemos agir de outra maneira. E o que é que vai determinar isso, né? O que vai determinar isso é essa dependência e essa direção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Você vai ver que ora o Senhor Jesus Cristo vai assim, cale a boca, ora o Senhor Jesus Cristo faz pergunta, né, para o demônio para que ele possa identificar ali qual a sua natureza, para que ele possa saber com quem ele está lidando. Então, pelo fato de trabalharmos juntos nessa área, muitas vezes nós nos vimos em situações assim, onde nós simplesmente repreendíamos, amarrávamos, mandávamos embora, ou a gente muitas vezes queria saber qual a natureza daquele espírito, a maneira como ele chegou na vida daquela pessoa, para que então nós pudéssemos ter a consciência de com quem nós estávamos lidando e a maneira para poder lidar, né? Para poder repreender aquele mal na vida daquela pessoa. Porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes a grande dificuldade não é tanto você mandar o demônio embora, porque, olha, no nome de Jesus ele tem que ir, e ele bem sabe disso, né? A gente vai ver, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o jovem lunático que atormentava aquele homem, e quando Jesus chega naquele lugar, a Bíblia diz que ele cai de joelhos diante do Senhor, dizendo assim, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então, aquele que atormentava agora pela presença de Jesus, ele então é atormentado. E isso é uma indicação de que o Senhor Jesus está falando para nós como igreja do Senhor. Então, vocês não estão num lugar onde vocês serão atormentados, mas eles serão atormentados pela presença de vocês, pela presença da minha igreja, né? Então, vão ter situações em que nós vamos precisar, sim, da dependência, ou melhor, em toda situação, nós vamos precisar dessa dependência do Espírito Santo para que a gente possa saber como agir, a maneira correta de lidar. Mas, olha, essa questão de nós, de fato, amarrarmos, de nós repreendermos, de nós neutralizarmos, né? Isso é fundamental, isso é bíblico, isso é de Deus e é assim que nós devemos agir. Meu pastor, nós já estamos chegando nos últimos instantes dessa primeira hora. Eu quero lhe desafiar, se cair, a gente recomeçar. Tá? Vamos embora. Ok? Pronto, então Fechado. Vamos embora. Tá bom? Fechado. Pastor Paulo colocou um comentário que eu discordo dele. Tá? Ele colocou um comentário que diz que a conversão sem... Deixa eu ver aqui como foi que ele colocou. Tá? Vida cristã não pode... Peraí, vamos... Conhecereis a verdade lá em cima. Coisa boa é a gente andar junto assim, né? E poder discordar sem perder a amizade, né? Sim. E ele agora... O Ministério de Libertação é resultado de conversão sem arrependimento, em virtude do pseudo-evangelhos propagando no Brasil. Isso é verdade em certo ponto. Por que em certo ponto? Em certo ponto, porque a gente tem tido um evangelho comercial, do toma lá, dá cá, do venha ser abençoado. Não é o evangelho do arrependa-se. No entanto, e aí é nisso que eu discordo dele quanto ao surgimento do Ministério de Libertação. Quando a pessoa estava no mundo, ele fez aliança, ele fez pactos. E não é porque ele levantou a mão dizendo eu aceito Jesus, que ele já saiu completamente das trevas para a luz, tá? Destruindo abruptamente esses pactos, essas alianças, esses elos que ele fez. E aí é onde entra o Ministério da Libertação, coisa que na própria descoberta da história a igreja primitiva fazia, que era a quebra com os pactos das trevas. Por exemplo, lá em Atos, quando, por ocasião do ministério do apóstolo Paulo, muita gente se converteu numa cidade, eles trouxeram os seus livros de magia
eles trouxeram, e era um lugar onde não só a idolatria, mas o ocultismo, ele operava de uma forma veemente, de uma forma muito impetuosa, muito impregnada. E quando as pessoas se converteram, elas trouxeram aquela parafernália toda para ali ser queimado em praça pública. Então, existem alianças que foram feitas e que, por conta desses pactos e dessas alianças, eles necessitam de libertação. E o Ministério da Libertação, como eu falei aqui, eu acredito que na primeira live com o pastor Paulo, há uma diferença entre expulsar demônio e o Ministério de Libertação. Expulsar demônio tem sido muito mais visto como a prática do sai-sai. Libertação, a gente não expulsa meramente o demônio. A gente remove a causa da opressão. A gente remove a causa, a legalidade que fazia com que demônios aprisionassem aquela pessoa. E aí, dentro disso, removida a causa, nós expulsamos o demônio e ele nunca mais volta. Porque a prática do sai-sai tem muito a ver com expulsar o demônio sem remover a causa. Então, eu penso que o Ministério de Libertação, ele é ferramenta da igreja desde os seus primórdios até hoje, embora tenha sido redescoberto de um tempo para cá. Ok, então a gente fala agora, já nos minutos finais. Então, se cair, a gente recomeça, tá bom? Então, quando a gente fala de oração de guerra, né, assim como a própria batalha espiritual tem os seus níveis, eu percebo a batalha espiritual, a oração de guerra, também em seus níveis. E aí eu queria apenas destacar o nível, o primeiro nível, o nível solo, que é o que a gente mais pratica, que é o que a gente mais faz, né? Que é a oração de guerra em prol de si mesmo ou em prol do outro. E aí, consequentemente, a gente é empurrado para um segundo nível, que é o nível institucional, porque nós estamos inseridos dentro de uma família, estamos inseridos dentro de uma igreja, estamos inseridos dentro de uma empresa, estamos inseridos dentro de uma sociedade. Então, a libertação no plano individual, ele vai também mexer com as trevas no segundo nível e talvez, dentro desse mesmo processo, nós, então, extrapolemos para o outro nível, para o terceiro nível de batalha. Então, nesse primeiro nível, no nível pessoal, nós podemos ter essa oração de guerra por si próprio e também por outro. O que é que envolve essa oração de guerra para si próprio? Entre outras coisas, envolve a renúncia de Satanás e de todas as obras das trevas. Deixa eu ver aqui. Envolve a renúncia a Satanás e a todos os pactos e todos os pecados com os seus respectivos demônios. Nós temos falado, né, por esses dias, que pecado tem nome. E o pecado alimenta um demônio da natureza daquele pecado que nós cometemos. Então, pecado tem nome, esse demônio também tem nome. Né? Se a gente, por exemplo, o pecado é o pecado do adultério, o demônio que tem que ser expulso é o demônio do adultério. Né? Se a guerra é contra uma determinada enfermidade, né? A natureza daquela enfermidade, no caso agora o Covid, quando eu estou guerreando contra ele, eu tenho que pronunciar o nome dele. Então, para si próprio envolve a renúncia a Satanás, tá? Claro, antes disso, a afirmação por Jesus Cristo e pelo reino de Deus, tá? E aí dentro desse processo, a renúncia a Satanás, a renúncia aos pactos, aos pecados com seus respectivos demônios e a expulsão desses espíritos imundos que têm atormentado a pessoa. Isso a nível pessoal. No entanto, isso seria uma autolibertação. Eu não aconselho ninguém a buscar fazer uma autolibertação. Claro, depois que você já é liberto, né? Então você vai fazer isso corriqueiramente, né? Ou pelo menos quando você se sentir tentado ou quando, porventura, vinha cair em algum pecado. Mas se você nunca
passou por um processo de libertação, você só deve